Como Deus responde aos nossos questionamentos? Será que Deus fala por meio de sonhos, visões, situações adversas nas nossas vidas? Deus pode falar por essas coisas? Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Meus amados, eu estou gravando esse vídeo para responder essa pergunta, que é uma pergunta válida e que sempre aparece para nós, sempre aparece para mim enquanto pastor. Eu tenho certeza que você também já perguntou isso e talvez você já responda de cara, né? Claro que Deus pode responder por sonhos, visões. Ele fazia isso no Antigo Testamento, ele fazia isso, ele fez isso com os apóstolos também. Então é claro que ele pode fazer isso. Irmãos, será que Deus responde os nossos questionamentos dessa forma? Será que ele usa sonhos, visões, situações adversas e etc, para nos ensinar? Bom, primeira coisa aqui é que a gente tem que falar é que nós não podemos limitar a ação de Deus. Ninguém pode dizer que Deus não pode fazer alguma coisa. Deus pode fazer exatamente tudo o que ele quiser. Ele faz o que apraz, ele faz o que é a sua vontade de acordo com seus propósitos e ponto final. Também temos que dizer de maneira introdutória que as religiões pagãs, elas adotam essa maneira de serem dirigidas. Então elas vão dizer o seguinte, que o futuro, os astros ou seus deuses usam, por exemplo, as estrelas para guiar, né, os horóscopos. Eles vão dizer que os seus deuses usam as situações da vida para direcionar. Então, no paganismo, isso é muito, mas muito comum mesmo. Dito isso, como que nós respondemos a essa pergunta? Deus pode falar usando situações adversas da vida, usando sonhos, visões ou outras maneiras quaisquer? Pode. Entretanto, a maneira ordinária de Deus fazer isso é por meio das Escrituras. É por meio da Bíblia que Deus instrui os seus filhos. Eu queria que você, se pudesse, abrisse aí, por gentileza, a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Deus pode falar por meio de sonhos, visões, por meio das nossas situações, enfim, pode. Entretanto, ele de maneira ordinária vai falar por meio das Escrituras. E mais, se ele falar por meio de sonhos, deverá sempre ser para comprovar as Escrituras, porque senão nós estamos falando de um Deus contraditório. Como Deus falaria algo nas Escrituras e falaria outra coisa diferente por meio de sonhos, visões e tudo mais? Então, pontuando essas duas questões, primeiro, que Deus de maneira ordinária fala pela Bíblia, e segundo, quando Deus usa essas maneiras extraordinárias, ele vai sempre comprovar as Escrituras. Dito isso, nós podemos então responder que sim, que Deus pode fazer isso. Agora, voltando aqui para o texto de 2 Timóteo, nenhuma outra maneira de Deus falar foi descrita dessa forma. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar dizendo assim, todos os sonhos ou os sonhos são a maneira inspirada por Deus e útil. Não, ele não vai dizer as visões, ele vai sempre dizer o seguinte, a Escritura é útil para repreensão, para o ensino, para a correção e para a instrução na justiça. Então, a maneira ordinária de Deus falar é por meio da Bíblia. E nós não devemos procurar aprender, não devemos procurar correção, instrução fora da palavra de Deus. Se Deus nos falar por meio de sonho, ok, mas nós não devemos procurar isso. Além do mais, irmãos,
Todas as vezes que isso aconteceu na Bíblia, foi muito esporádico. Especialmente quando aqueles irmãos não tinham a Bíblia disponível como nós temos hoje. As visões e sonhos que eram muito comuns, especialmente no Antigo Testamento, eram motivadas em grande medida pelo fato daqueles irmãos não terem a Bíblia como nós temos hoje. Então isso era muito esporádico e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nem todo sonho, aliás, a grande maioria dos sonhos, talvez na sua vida inteira, 1 ou 2 sonhos no máximo será alguma instrução de Deus. No máximo, isso quando acontecer. Alguma visão pode acontecer, mas isso é muito esporádico. Pelo menos esse é o padrão que nós encontramos na Bíblia. O padrão que nós encontramos na Bíblia é essas experiências espetaculares são esporádicas. De maneira ordinária, Deus fala por meio da sua palavra. É claro que o dom de profecia está previsto no Novo Testamento e a gente tem consciência disso e a gente crê no dom da profecia, mas como eu disse, a maneira ordinária de Deus fazer isso é por meio da palavra dele, é por meio das escrituras que Deus faz isso. Bom, nenhum outro meio é tratado dessa forma. Se nenhum outro meio é tratado dessa forma, se é assim as coisas, eu então preciso conhecer e meditar nas escrituras sempre e constantemente. Até mesmo a profecia, nós somos chamados a aferir ela, e aí a profecia aqui, né, como eu disse, nós cremos no dom da profecia. A profecia ela tem 2 aspectos principais. O primeiro é a pregação de maneira ordinária, que é o ensino da palavra de Deus, mas tem também uma profecia, né, que é uma fala inspirada, mas nesse caso da fala inspirada, eu preciso passar essa fala inspirada pelo filtro da palavra de Deus. Então você percebe que mesmo o sonho, a visão, a profecia, a situação adversa onde Deus usa para falar conosco, até isso precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. Então, mesmo nesses casos extraordinários, o caso ordinário, que é a instrução por meio da palavra de Deus, ela deve ser, ou ela é fundamental para conferir isso, para saber se isso aqui que é extraordinário é de fato de Deus. Como eu confiro isso? Conhecendo o que é ordinário, o que é a palavra de Deus. Então, se é assim, eu preciso meditar nas escrituras sempre e constantemente. Nesse sentido, eu preciso conhecer a Bíblia, o crente, e não só os pastores, mas todos os crentes são chamados a conhecer a Bíblia. Todos os crentes são chamados a estudar a Bíblia e estudar de maneira a conhecê-la. Conhecer seus livros, conhecer a história dos seus livros, conhecer o porquê cada livro está colocado da maneira como está colocado, conhecer a história, como se deu a formação desse cânon, né, da Bíblia, dos seus livros. Que mais? Ler propositivamente. O que é ler propositivamente? Em vez de ler pragmaticamente, ou seja, ler procurando sempre alguma coisa para mim. Ler procurando sempre alguma coisa prática. É claro que toda a Bíblia é prática, mas a Bíblia tem como propósito central revelar o caráter e a natureza de Deus. Então eu tenho que ler ali não para encontrar respostas para mim mesmo, mas ler ali para encontrar o Deus criador de todas as coisas, soberano, justo, amoroso, misericordioso e compassivo. Então ler propositivamente. Além disso, interpretar corretamente. E a interpretação correta vai levar para a aplicação correta. Talvez esse seja um ponto importante aqui, interpretar e aplicar corretamente. Porque se eu não interpreto corretamente, eu não vou aplicar corretamente. Então eu preciso de uma boa interpretação para uma boa aplicação daquilo que eu acabei de ler. E aí surge a pergunta: será que eu posso confiar plenamente na Bíblia? Será que eu posso confiar que ela não tem contradições, erros? Como eu sei que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? De onde vem a autoridade para a Bíblia para dizer que ela é a palavra de Deus?
Como eu posso confiar que ela não tem contradições? Como eu posso confiar que a Bíblia não tem erros? Será que ela de fato não tem erros? Se ela é tão importante assim, a ponto de extrair dela, como o texto bíblico disse aqui, tudo que é útil para ensino, repreensão, correção e instrução, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, como confiar na Bíblia? Como confiar que ela de fato é a palavra de Deus? Como confiar que esses 66 livros, e somente eles, nenhum outro mais, é a palavra inspirada por Deus? Bom, aí você vai precisar, né, se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu te convido a estudar mais sobre isso. Nós temos aí boas literaturas que podem te ajudar e é claro que nós, enquanto igreja, podemos oferecer também ensino da palavra de Deus. No próximo sábado, nós vamos ter na Escola da Nave uma aula relacionada a isso. Eu estou fazendo aqui uma mini aula para explicar um pouco melhor também essa questão. No próximo sábado a gente vai ter uma aula para falar exatamente sobre isso. Por que eu posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? De onde vem a autoridade da Bíblia? Por que eu sei que a Bíblia é inerrante? Por que eu sei que ela são 66 livros? O que significa sola Escritura? Então nós vamos falar tudo acerca da Bíblia no próximo sábado. Pastor, como eu faço para participar? Como todos os cursos da Escola da Nave, é um curso gratuito. Esse curso vai acontecer, como eu disse, no próximo sábado, dia 9 de março, a partir das 13 horas. Serão 4 aulas de 50 minutos, com intervalo de 10 minutos entre as aulas, onde eu e a pastora Flávia, né, já estará de volta. Ela, em nome de Jesus, né, se Deus quiser, ela estará de volta. A gente vai dividir ali essa matéria e aí a gente vai ensinar sobre esses assuntos. Te aguardo no próximo sábado. Eu peço só que você faça a sua inscrição. Eu vou disponibilizar o link aí para você fazer a sua inscrição, para a gente contabilizar o número de pessoas que estarão presentes ali então no próximo sábado. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus.